Eu não cresci numa família de leitores. Na verdade, a maior parte da minha infância eu mal tive acesso a uma biblioteca escolar. Mas ainda assim, os livros hoje são uma das coisas mais importantes da minha vida. Olá, pessoal! Estou de volta e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com os livros, das minhas áreas de interesses literários, da formação da minha biblioteca. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu me chamo Juliana Santos e aqui neste canal eu compartilho alguns livros que eu estou lendo, algumas percepções, reflexões da vida. E te convido, se você ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever, a compartilhar. Se você gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe ele também. Vou ficar muito feliz de ter mais pessoas aqui para a gente poder conversar sobre livros e afins. De maneira breve, eu quero contar aqui um pouquinho para vocês da minha trajetória como leitora. E começando lá na infância, eu não tive uma influência de leitura de clássicos, né, para minha idade. Minha casa não era uma casa com livros espalhados. Não fui criada numa família de leitores, mas eu fui criada dentro de um ensino religioso. Eu tive muita influência da religião, então eu lia muitas coisas voltadas para a minha idade sobre religião, né? Eu aprendi a ler a Bíblia na época, então desde pequenininha os meus pais me influenciavam na parte religiosa. Então sempre estava lá estudando a Bíblia com meu pai, lendo, né, os devocionais para minha idade, então era algo muito comum, mas eu não tinha acesso a outros tipos de livro, outros tipos de leitura. Quando eu entrei no ensino fundamental, eu passei da pré-escola até a 8ª série estudando na mesma escola. E essa escola era uma escola pública e essa escola não tinha, lá no final dos anos 90, meados dos anos 90, ela não tinha uma biblioteca própria. Quando eu cheguei ali em torno da 5ª série, 6ª série, quando eu precisava fazer algum trabalho, poder apresentar na escola, para estudar, a gente, além dos livros didáticos que a gente recebia, mas quando a gente precisava de outros livros, a gente ia na biblioteca municipal. Depois, eu também tive acesso a uma biblioteca de uma escola municipal, e era uma biblioteca maior, uma biblioteca bem estruturada, uma biblioteca muito boa. Porém, eram pesquisas, eram idas à biblioteca com um objetivo muito específico, de pegar livros que eram indicados para poder elaborar trabalhos, para estudar. Não era uma ida à biblioteca por livre e espontânea vontade, porque eu queria escolher livros para poder ler. Não tive essa influência nesse período do ensino fundamental de ler outros livros sem ser os obrigatórios, né? Na verdade, a gente nem lia os livros, a gente pegava os livros para pesquisa. Mas eu não tive essa influência de pegar livros para ler, de me aventurar em leituras. E depois, quando eu fui para o ensino médio, aí eu já mudei de escola. Na época eu estudava no Polivalente, lá tinha a biblioteca da própria escola, lá a gente conseguia ter acesso a vários livros. Ainda assim, também não tive essa cultura de incentivo de leituras dos clássicos ou qualquer outro tipo de leitura que me incentivasse a pegar um livro emprestado na biblioteca, levar para casa, para ler. Não me recordo dessa fase. Se porventura teve, foi assim, não me pegou na época, né? Não foi suficiente para poder me cativar e ter essa influência sobre mim de pegar livros e ler. Ainda assim, foi melhor do que no ensino fundamental. Nessa época, eu lembro que eu li um livro que foi O Guarani, de José de Alencar. Foi um livro que eu tenho, assim, a única memória, assim, que eu lembro que eu li ele do início ao fim, porque eu tinha esse acesso lá na biblioteca. Mas fora isso daí, eram livros exatamente para pesquisa, para poder elaborar trabalho para apresentar na sala de aula. Eram os livros obrigatórios, aquelas leituras por obrigação. Ainda nesse período do ensino médio, né, entre ali os meus 15 e 17 anos, além do Guarani, eu lembro que teve uma outra leitura, um outro livro que eu tive acesso, que não estava no currículo escolar, mas foi uma colega nossa do nosso grupo de sala, né, que alguém tinha indicado para ela, que ela tinha lido e tinha gostado, ela me emprestou esse livro para poder ler, que foi o livro chamado Depois daquela Viagem, de Valéria Polizzi, se eu não me engano. Eu lembro que foi um livro de muito impacto para mim na época, que ela contava uma história, um drama pessoal,
Eu lembro que foi o primeiro livro assim que me fez refletir mesmo as consequências das escolhas, as consequências da vida adulta. Foi um livro que me fez refletir bastante, então foi um livro que me marcou nessa fase de adolescência. Bem, depois disso, eu tenho uma espécie de uma lacuna como leitora, assim. Eu não me recordo, depois que eu saí da escola, o que exatamente eu li, o que exatamente eu gostava. Eu não tinha esse hábito de leitura. Com certeza eu li alguma coisa ou outra aqui e ali. Eu comprei o meu primeiro livro por livre e espontânea vontade, porque eu tinha interesse no tema. Eu tinha ali em torno dos meus 20 anos, eu trabalhava fora, eu já tinha o meu dinheiro, então eu podia comprar meus livros. Era uma coleção, eram 3 livros. Um era mais voltado para a parte de religião, da parte espiritual. Outro era sobre saúde, que era o que eu mais me interessei na época. E o outro era sobre relacionamentos. Tem esse livro na minha biblioteca até hoje, tá lá guardadinho, mas eu lembro que o de saúde eu li todo, tinha várias receitas, várias coisas legais assim para aprender. Eu gostava de ver aquelas receitas, as dicas de saúde. Então foi o meu primeiro livro assim que eu posso dizer que compõe a minha biblioteca, né? Quando eu tinha lá meus 20 anos. Não foi algo metódico assim que eu vou comprar desses temas para poder montar a minha biblioteca. Passaram-se alguns anos, aí quando eu estava lá com os meus 24 anos, eu entrei para a faculdade. Eu fiz faculdade de administração, eu tive acesso à biblioteca da faculdade. No entanto, as leituras que eu fazia na época de faculdade foram leituras para estudar mesmo as matérias, para poder fazer trabalho. Eram leituras voltadas para minha área de administração. Então era muito normal eu estar com algum livro de gestão de pessoas, recursos humanos, de contabilidade, esses livros da área de administração. Mas, da mesma maneira que aconteceu no ensino fundamental, no ensino médio, não tive essa cultura e não tive também o despertar mesmo para poder procurar livros sem ser para estudar as matérias da faculdade, mas procurar livros do meu interesse, livros de literatura, qualquer outro assunto que me interessasse, sem ser por obrigação. Então eu passei esse período da faculdade lendo mais, lendo bastante coisa, todos voltados para a administração. E depois que eu terminei a faculdade, é que eu comecei a realmente me interessar por leitura. Por mais que eu tinha lido bem mais nesse período de faculdade do que toda a minha vida, eu tinha que ler porque eu tinha que elaborar os trabalhos, eu tinha que fazer as pesquisas, eu tinha que fazer TCC, e então eram leituras obrigatórias. Mas a leitura passou a ser prazerosa para mim depois que eu não tinha esse compromisso com faculdade ou com pós-graduação, nada disso. Então, depois desse período que eu comecei a procurar os livros dentro das áreas que me interessavam. Então, eu li bastante coisa. Na época, eu tinha um gosto mais voltado para empreendedorismo, para comportamento, para autodesenvolvimento, negócios. Eu acabava lendo muito essas coisas, mas principalmente sobre autodesenvolvimento. Confesso que nessa época também eu li muita coisa de autoajuda, peguei uma fase bem forte de autoajuda, coisas assim, alguns livros com um gosto meio duvidoso. Talvez hoje eu torceria o nariz para aqueles livros, mas eu acho que fez parte da minha história, fez parte da minha formação, e foi a partir deles que eu fui conhecendo livros melhores, né? Eu fui melhorando talvez as minhas escolhas dos livros. E o interessante é que a literatura clássica mesmo, as ficções, as grandes ficções, eu passei a ter interesse mais recente, de uns 6, 7 anos para cá, que eu tenho montado aos poucos, criado ali a minha biblioteca, né, com alguns volumes, com alguns livros que eu acho interessante, com alguns livros que estão aí no cânone dos clássicos. É muito pouco ainda o que eu leio, o que eu li até agora. Estou cada vez mais gostando, cada vez mais apaixonada por esse tipo de literatura. Além da literatura clássica, eu estou gostando muito de aprender, de estudar, de ler sobre filosofia. Eu tenho alguns livros de filosofia que eu estou iniciando os estudos, que eu estou gostando muito de ler. História. Então são áreas que, junto com o desenvolvimento pessoal, junto com a literatura, junto com o empreendedorismo, negócios, são áreas de interesse que eu continuo aqui cultivando, e assim, aos pouquinhos, eu vou formando a minha biblioteca. A minha biblioteca, vamos dizer aí que tem mais ou menos uns 20 anos que ela começou a ser criada, talvez é mais ou menos esse tempo, contando lá com o meu primeiro livro que eu comprei
Tem mais ou menos uns 20 anos que, de livro em livro, de pouquinho em pouquinho, eu vou criando essa biblioteca. A maioria desses livros eu ainda não li, talvez eu não tenha vida suficiente para poder ler. Eu tenho muitos livros que são livros de consulta, livros que em algum momento, do nada, às vezes eu estou pensando em alguma coisa, ou eu tenho uma ideia, eu tenho uma curiosidade sobre um assunto, e eu sei que eu tenho aquele livro que traz aquela base, aquela informação para mim. E tem os livros que eu leio do início ao fim, e tem os livros que também servem para consulta. E eu acho que é muito importante você estar inserido nesse meio dos livros, que os livros sempre te mostram que você tem muito a aprender. E assim, cada vez mais, a leitura, os livros têm desempenhado um papel cada vez mais importante na minha vida. Hoje eu não me imagino sem ler, sem ter um livro para ler. Hoje eu tenho que estar com alguma leitura ali em andamento, porque faz parte já da minha rotina, faz parte dos meus hábitos. Por mais que às vezes não tenho ali um hábito tão certinho todos os dias, naquele tal horário, naquele determinado tempo, porque às vezes as circunstâncias da vida, situações que acontecem, alguma demanda diferente que acontece, os imprevistos que acontecem, às vezes te levam a sair um pouquinho da rotina, mas é importante manter. E eu acredito que todos nós, independente da classe social, independente da idade, independente da área que você trabalha, todos nós hoje temos acesso a bons livros. E hoje, mais do que nunca, a gente tem essa facilidade. Tem muita coisa hoje boa em domínio público que só não lê quem realmente não tem interesse, quem realmente não quer, ou quem ainda não abriu a consciência para a importância da leitura, do estudo. Então eu sempre incentivo quem quiser, quem tem esse interesse de ler, não deixe isso passar. Se você ainda não é leitor, que tal começar? Que tal pegar um livro mais simples, um livro mais fácil? Pesquisa um pouco o seu gosto, pesquisa quais áreas que de repente você possa ter um interesse, que seja ficção, que seja não ficção. Eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal. Então, tem muita coisa boa. Faz um garimpo aí, que você vai encontrar muita coisa legal. Mas o importante é começar a ler. Para quem já é experiente, já é leitor, né, mais experiente, também nunca deixar esse hábito para trás, porque só quem lê, quem gosta, sabe do quanto isso é importante. E me conta aqui nos comentários como que foi a sua trajetória de leitura? Você teve influência lá desde pequenininho? Ou foi como eu, que começou um pouco mais tarde, que não veio de um lar de leitores? Me conta aqui, eu vou gostar muito de saber das histórias de vocês. Me deixa saber aí que cada um tem uma história diferente, cada um tem um contato com os livros de uma maneira diferente. Vai ser muito bacana conhecer as histórias de vocês. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história, que eu acredito que é uma história muito comum. Muita gente passou por essa trajetória assim, muito parecida com a minha, que veio conhecer e gostar da leitura depois de adulto. Se você gostou aqui do vídeo, por favor, curta, compartilhe e em breve estarei de volta para poder a gente conversar mais um pouco. Até logo!